Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai encontrar um método de descobrir a fração que gerou uma dízima periódica. Você tem aí duas dízimas periódicas, elas têm diferenças, né? Uma tem parte inteira, outra não tem, uma tem o anteperíodo, outra não tem, e uma tem o período, e a gente vai começar por essa de baixo. O conselho que geralmente eu dou é, antes de começar, se você tem uma dízima periódica nesse formato aqui, ó, você pode transformá-la. Veja que o 2 é o período que se repete até o infinito. Está aqui as reticências, né? Então, essas reticências são muito importantes para que a gente entenda que se trata de uma dízima periódica. Então, o meu conselho seria primeiro utilizar esse outro formato aqui, ó. Então, como o 2 se repete, a gente coloca o 2, que se repete infinitamente. Você colocou a barrinha, não precisa mais das reticências, tá? Então, isso é super importante para evitar algumas confusões. Aqui em cima seria a mesma coisa. Seria colocar a forma reduzida. Como o 7 é o período que se repete infinitamente, você colocaria 0,7. Agora sim vem a regra que eu quero passar para você. A regra consiste do seguinte: para numerador, você tem um número sem a vírgula. Então, esse número vira 132, menos tudo aquilo que não se repete até o infinito. Então, o que não se repete é o 1 e o 3, já que o 2 se repete até o infinito. Para denominador, as dízimas periódicas começam com 9. Então, são tantos 9 quantos forem da parte periódica. Então, como só tem esse 2 aqui, ó, só tem esse 9. E tantos zeros quantos forem os números da parte não periódica. Aqui, ó, o 3 é a parte não periódica. Então, como só tem o 3 de algarismo, só tem um algarismo, a gente coloca só um zero. E aí você faz as continhas aqui. O 132 menos 13 vai dar 119 sobre 90, mas eu não vou colocar isso não, tá? Eu quero que você se fixe nesse resultado aqui primeiro, para você entender como a gente gera essa outra fração aqui. Vai dar 119 sobre 90 e para a gente saber se isso aí está certo ou não, é só pegar a calculadora e dividir 119. Então vamos botar aqui, ó, 119 dividido por 90. Olha o que você observa. É exatamente o valor, né? Exatamente o valor que a gente tinha inicialmente, tá? Então significa que está correto. Bom, eu te aconselho a fazer isso sempre que você encontrar a geratriz, para você saber se você acertou ou não e tudo, né? Então eu te aconselho a estar sempre fazendo isso aí. Agora a gente vai aplicar a mesma regrinha aqui em cima. Vou mudar a cor da caneta. Então, o que a gente tem para numerador? Um número sem a vírgula, menos tudo aquilo que não for periódico. Olha, seria menos zero. Aí você escolhe se você vai deixar menos zero, ou se você, já percebendo que não tem nada, você já pode colocar aqui, ó, o número sem a vírgula, que é o 7, menos tudo aquilo que não for periódico. Como não tem nada adiante ali, menos zero não vai dar nada. E embaixo, tanto os 9 quantos forem da parte que se repete, ó, a única coisa que se repete aqui é o 7, né? Que se repete infinitamente, ó. Tanto os 9 quantos forem da parte que se repete, tanto os zeros quantos forem da parte não periódica. Como não tem o anteperíodo, ou melhor, tanto os zeros quantos forem da parte do anteperíodo. Como não tem anteperíodo, a conta acabou e você pode pegar a sua calculadora e dar uma revisada, tá? Aí você revisa, pelo menos inicialmente você usa a calculadora só para você ter certeza de que você seguiu essa regrinha aí. Então, só para ficar um pouco assim bem claro, né? Essa regra, ela leva em consideração o período, que é a parte que se repete. Então, o meu conselho aqui, ó, seria sempre esse, né? Você pega o número, reescreve ele, pega só a parte que se repete e coloca aqui um traço, tá? Dizendo que é o 2 que se repete. Então, se isso aqui fosse 1,85757 até o infinito, ó, é o 57 que se repete. Então, o primeiro conselho seria esse aqui, ó. Você pega o número, coloca ele num formato um pouco mais enxuto. Então é o 57 que se repete. E aí você segue a regra anterior, tá? Então esse vídeo é bem curtinho, ele é só para mostrar para você a técnica para que você encontre a geratriz, que é a fração que originou a dízima periódica, tá bom? Então leve em consideração o que é o período. O período é o período que se repete, tá? Nesse caso aqui o nosso período era 57.
O antiperíodo, aí é interessante tomar cuidado com o antiperíodo, tá? É o número que está entre a vírgula e o período que se repete. Tá? Então, ó, esse é o antiperíodo, ele está entre o período e a dízima que se repete. Ó. Então, esse é o antiperíodo, é o que vai determinar o número de zeros. Tá? O antiperíodo determina o número de zeros. E o número inteiro, ele não altera nada assim para o denominador. Tá? Então, só para interiorizar a nossa regra aqui, ó, vamos resolver esse rapidamente aqui. Ó, é o número sem a vírgula, menos a parte que não se repete, dividido por tantos 9 quantos forem a parte que se repete. Nesse caso é só o 2, então só tem o 9. E tantos zeros quantos forem a parte do antiperíodo. Veja que o antiperíodo, aqui, ó, só tem esse zero aqui. Ó, e esse zero ele é o quê? O antiperíodo. Tá? E aqui embaixo a gente também pode resolver. Então é muito importante, ó, colocar nesse formato, ele evita confusão, sabe? Evita que você coloque 9 de mais ou 0 de mais. Então é um número sem a vírgula até o período que se repete. Então é um número sem a vírgula até o período que se repete. O período é 57. Menos tudo aquilo que não se repete. Ó. Quem não se repete é o 1 e o 8. Né? Porque o 57 é o período que se repete. Para denominador você tem tantos 9 quantos forem a parte periódica. Então, a parte periódica aqui, como você viu, tem dois algarismos. Né? Então, é um 9 para o 5 e um 9 para o 7. E tantos zeros quantos forem da parte não periódica. Então, a parte aqui, ó, não periódica, tem apenas um algarismo que é o 8, então a gente vai colocar apenas um zero. Tá? Então, a gente coloca aqui um zero e aí a conta acabou. Então tá, meu conselho é que você dê uma revisada nisso tudo aí. Sempre que você esquecer, dá uma olhadinha que vale a pena, tá?